Eu sei o quanto você está sofrendo com queimação. Aquela dor no peito que te aperta e parece às vezes que você está infartando. Isso sem falar quando a comida que você come volta azeda na sua garganta. Isso aí é refluxo gastroesofágico e tem tratamento. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente faz para melhorar essa condição e para sua qualidade. No vídeo anterior, você pode conferir aqui no Instagram, no nosso canal do YouTube, que esse vídeo também está disponível. A gente falou para vocês algumas dicas para tentar melhorar o seu refluxo sem precisar de nenhum tipo de remédio ou cirurgia. E na verdade, a grande maioria das pessoas que têm doença do refluxo, elas melhoram muito com as medidas que a gente falou no vídeo anterior. Vamos recordar? Atividade física regular, dormir bem, perder peso, porque você se lembra que obesidade e refluxo são problemas que andam de mãos dadas. Então emagrecer, fazer atividade física, dormir bem, se alimentar muito bem, né? Comer comida de qualidade, isso vai trazer muito benefício para você. O X da questão é que tem um grande grupo de pessoas ainda que mesmo com essas medidas, elas ainda estão sofrendo de sintomas de refluxo, que como eu disse para vocês, podem vir desde uma queimação nessa região do peito, ou na famosa boca do estômago, que a gente chama de região epigástrica, até mesmo sintomas de regurgitação, sintomas da região do ouvido, garganta. E para esses indivíduos, às vezes é preciso realizar algum tipo de exame complementar para entender o porquê que ele ainda está tendo sintomas. O principal exame que a gente faz na prática diária aqui do consultório é a endoscopia digestiva. Esse exame consiste numa visualização direta do esôfago, do estômago e do duodeno, que é o começo do intestino fino, por uma câmera de vídeo que a gente faz sob anestesia. E o médico consegue avaliar se ele tem algum machucado no esôfago ou no estômago decorrente do refluxo gastroesofágico. E consegue também identificar se o indivíduo tem a presença de uma bactéria chamada H. pylori, que pode contribuir para quadros de queimação refratária, até mesmo para úlceras no estômago. A gente também realiza de rotina ultrassom do abdômen. A gente vai visualizar o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, os órgãos internos e ver se a má digestão que o indivíduo tem pode ser, por exemplo, pedra na vesícula. Um outro grupo de exames que a gente também realiza, mas numa frequência menor, é o famoso exame da sondinha. Você deve ter ouvido falar, que chama-se pH-metria. Nesse exame, a gente coloca uma sondinha bem fininha pela narina, que vai até lá na região da parte final do esôfago. E nas 24 horas seguintes, o paciente vai para casa com esse equipamento que vai medir o grau de acidez nessas regiões. E esse exame é realizado naquele paciente que tem a doença refratária, ou seja, aquela pessoa que mesmo com as medidas clínicas já tomadas, às vezes mesmo com uma endoscopia que indicou algum tipo de tratamento com medicamento por algum tempo, mesmo assim ele vem sofrendo ao longo da vida com a doença do refluxo. pH-metria é um bom exame para avaliar se esse indivíduo é um candidato a ser operado ou não. A gente vai falar um pouquinho agora do tratamento medicamentoso e cirúrgico. Aquelas medidas que eu já disse, elas devem acontecer sempre. Só que às vezes, como eu disse, aquele indivíduo precisa de um tipo de medicamento por um tempo. A principal classe de remédios que a gente usa são os inibidores de produção de ácido no estômago. Vocês já devem ter ouvido falar do famoso omeprazol e seus vários derivados, pantoprazol, esomeprazol e assim por diante. Esse tipo de medicamento ele age reduzindo a produção ácida e age também cicatrizando aqueles machucados que estavam lá no estômago e no esôfago provocados pelo excesso de acidez. Mas lembre-se que quando você toma esse remédio, ele vai ter esse efeito transitório. Se você continuar com a dieta inadequada, sem fazer atividade física ou acima do peso, daqui a algum tempo o sintoma volta a aparecer de novo e aí você vai precisar novamente de algum tipo de medicamento. Uma outra classe de remédios que a gente usa é chamados procinéticos,
que são remédios que vão acelerar a contração do estômago e esvaziar o estômago mais rapidamente. Então, a chance de ter refluxo é menor quando você usa esse tipo de remédio. O mais conhecido deles é a domperidona. Lembrando que esses medicamentos a gente usa por um período curto de tempo, eles não devem ser usados por longos períodos. Se o paciente precisar de longos períodos de tratamento, nós temos que avaliar um outro tipo de tratamento mais eficaz para ele. Agora, se mesmo com tudo isso você ainda está sofrendo, é porque às vezes você pode ser um candidato a ser operado. Entenda que menos de 10% dos indivíduos com refluxo precisam de cirurgia, mas são esses menos de 10% os que mais sofrem e vão de médico em médico buscando tratamentos, trocando de medicamentos e mesmo assim não tem melhora no quadro clínico. Sobre a cirurgia, eu vou falar para você no próximo vídeo. E acredite, às vezes você pode achar que não, mas os benefícios podem ser grandes para você depois de fazer esse procedimento. Ô pessoal, um grande abraço para vocês. Não esquece, já que nós estamos aqui no YouTube, dá o like, inscreve aí no canal, compartilha, faz a nossa mensagem se difundir aí Brasil afora. Um abraço, gente, tudo de bom.